gravando, iniciamos nossa revisão online de antevéspera da prova, hoje é sexta-feira, dia 1º de julho de 2022, fazer uma revisão rápida aqui, bem otimizada, de constitucional e administrativo. Bem-vindos todos, podem deixar as dúvidas no chat, né, caso queiram, e a gente vai comentando alguns temas importantes para a prova de domingo, né, dia 3 de julho. Bora então, pessoal? Boa tarde, Rebeca. Vamos que vamos. Sextou. Sextou e a gente está aqui. Bora. Não é à toa, não tem que ser à toa, não vai ser à toa esse momento, né? Tudo tem um propósito, então vocês têm que ser aprovados. Então vamos embora. Vamos fazer isso. Vamos fazer por merecer. Primeiro tema, eu queria falar com vocês, é um tema que não costuma dar tempo de dar nas aulas regulares. É o tema do poder constituinte. E aqui dentro tem um subtema importante, poder constituinte. O poder constituinte é o poder de constituir, óbvio, por isso que chama poder constituinte. Mas é o poder de constituir o quê? Então vamos lá. Quando eu tenho o poder de constituir, primeiro, uma nova Constituição Federal, o poder de constituir uma nova CF, uma nova Constituição do país, esse poder se chama poder constituinte originário. Então, poder constituinte originário nada mais é do que aquele poder responsável por criar uma nova Constituição do país. Isso é poder constituinte originário. Teoricamente, esse poder não tem limites. Esse poder não tem condições para ser exercido. Esse poder não submete a limites de qualquer natureza, né? Ele é um poder extremo, ele é um poder máximo. Poder constituinte originário. Ele é inicial, ele origina uma nova Constituição. Bom, o segundo poder, esse é o mais importante para a prova da OAB, poder constituinte, vou colocar aqui, esse é o mais importante para vocês, tá? Foco nele, então. Poder constituinte derivado reformador. É o poder para fazer emendas à Constituição Federal. Emendas na CF. Então, uma coisa é fazer uma nova Constituição. Outra coisa é alterar a Constituição que a gente já tem. O poder de fazer emenda se chama poder constituinte derivado. Agora, hein? Palavra-chave. Poder constituinte derivado reformador. O que significa reformador? É o poder de reformar a Constituição. É o poder de fazer emenda constitucional. Ok? Vou ficar nele um pouquinho agora, antes da gente passar para o terceiro poder. Olha só, a gente sabe, nessa altura do campeonato, que para fazer emenda constitucional, eu dependo de um quórum que a gente estudou já nas aulas regulares, nos cursos de revisão. Para fazer emenda constitucional, eu preciso, vamos lá, emenda constitucional. Vocês sabem já. 3/5 dos votos dos deputados e senadores, 3/5 dos votos, em 2 turnos. Então, repetindo, para conseguir aprovar uma emenda constitucional, eu preciso de 3/5 dos quórum de deputados e senadores, e também em 2 turnos em cada casa, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Ok. Acontece que existem situações em que a Constituição é alterada, o poder constituinte é exercido,
sem que se ocorra por emenda constitucional. Qual é a alternativa à emenda constitucional em que eu não preciso fazer emenda constitucional, mas também tem o mesmo efeito de poder constituinte, derivado, reformador? Vamos lá, isso que cai na prova, tá? Bastante cuidado, então, com essa palavrinha que eu vou falar para vocês agora. O nome disso é mutação constitucional. Mutação constitucional. No YouTube a gente não pode zoar tanto, mas existem alguns atores da Rede Globo, alguns atores de TV, que depois de uns anos passam por verdadeira mutação. Mutação nada mais é do que a mudança. A reforma constitucional é uma mudança. Só que ela, em regra, depende de forma. 2 turnos, 3/5. Entretanto, existe um gap, existe um artifício em que eu não preciso fazer emenda e também altero a Constituição. Eu não altero o texto, mas eu altero o sentido do texto. Quando a Constituição fala, ainda hoje, que a união estável é admitida entre homem e mulher, e o STF, na sua jurisprudência, passou a entender que essa união também abrange a união homoafetiva, isso não está escrito no texto constitucional. Entretanto, é o entendimento, é o sentido que hoje se extrai da nossa união estável. Então, a reforma constitucional, ela pode ser feita diretamente no texto, alterando o seu texto e seu sentido. Isso se faz por emenda constitucional, 2 turnos, 3/5, ou ela pode ser feita sem alterar o texto, mas alterando o sentido do texto, por jurisprudência do STF, é a chamada mutação constitucional. Então, cuidado, porque a emenda constitucional propriamente dita, ela é feita pelo Poder Legislativo. Isso vocês já sabem. E a mutação constitucional é feita pelo Judiciário, STF. Tá? Bastante cuidado com isso. Esse é o poder constituinte derivado reformador. Uma reforma no texto e no sentido, ou uma reforma sem alterar o texto, mas alterando o sentido. Aí eu tenho, respectivamente, a emenda constitucional ou a mutação constitucional. Espero que tenham entendido. Isso não costuma dar tempo da gente falar muito durante as aulas. Para a gente fechar esse assunto de poder constituinte, eu queria então falar com vocês do último poder constituinte, que é o poder constituinte, vamos lá, derivado, perdão, apagar, poder constituinte derivado decorrente. Vou fazer outra cor aqui para ficar bem realçado para vocês. Poder constituinte derivado decorrente. Vamos lá. Então, esse é o número 3. Número 3. Aqui a gente teve no reformador o número 2. E agora, número 3. Poder constituinte derivado decorrente. O que esse poder faz? Ele faz constituições estaduais. O poder de fazer uma nova Constituição estadual, ou até mesmo alterar uma Constituição estadual que já existe, se chama poder constituinte derivado, poder constituinte derivado decorrente. O decorrente que é a palavra importante para vocês aqui, né? Então, fixando bem isso, o poder originário faz uma nova Constituição. O poder derivado reformador altera a Constituição, seja por emenda ou mutação constitucional. O poder constituinte derivado decorrente, ele cria uma nova Constituição estadual ou altera a Constituição estadual já existente. Fechou? Esse é o tema importante também do poder constituinte.
Ok? Todo mundo entendeu isso? Vamos seguir. Quem tiver dúvida, põe no chat. Vamos embora. Vamos seguindo, então. Não havendo dúvida de vocês, as dúvidas são colocadas por mim de acordo com a nossa experiência em sala de aula, que são as dúvidas que vocês costumam ter, né? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre, de novo, ação popular. Estou insistindo nela, né? Às vezes, os feelings funcionam. Ação popular. Não precisa muita coisa para a gente falar dela. Então, vamos lá. Ação popular. O que vocês têm que saber sobre ação popular? Olha só. Vocês têm que saber que a ação popular, é um remédio constitucional. 2, é um remédio constitucional que tem por legitimado ativo a pessoa que pode entrar com a ação, o autor popular, é o cidadão. Legitimidade ativa. O cidadão é a pessoa que pode propor ação popular. Só o cidadão, professor? Só o cidadão. Só o cidadão. O que é cidadão mesmo? Está em gozo dos direitos políticos. Se a pessoa tem o gozo do direito político, ela é cidadã. Então, ela pode mover, propor ação popular, certo? 3. A ação popular não tem prerrogativa de foro. Não tem prerrogativa de foro. Ou seja, eu proponho a ação popular na primeira instância, independentemente da autoridade pública que tenha praticado o ato violador do patrimônio público, do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, da moralidade ou do meio ambiente, que são os objetos jurídicos tutelados pela ação popular. Não tem prerrogativa de foro. 4. A ação popular é uma ação gratuita, salvo má-fé do autor popular. Então, repetindo, a ação popular é um remédio constitucional. 2, proposto pelo cidadão, somente pelo cidadão, outra pessoa não tem essa legitimidade. Não existe prerrogativa de foro na ação popular. Ou seja, independentemente da autoridade que tenha praticado o ato violador ao objeto jurídico tutelado na ação, independentemente disso, a ação corre sempre na primeira instância. 4ª característica importante, a ação popular, em regra, é gratuita, não tem custas, salvo se o autor propôs a ação de má-fé. Então, por exemplo, se a pessoa em época de eleição, que estamos se aproximando disso, a pessoa em época de eleição propõe ação popular com o intuito de prejudicar o seu oponente político, isso é má-fé. Então, aí ela vai ser obrigada a pagar as custas da ação. Tá bom? Ação popular, beleza. Falar um pouquinho, a gente não falou na revisão, sobre habeas corpus. Embora seja um remédio mais penal do que constitucional, ele também consta na Constituição. Então, habeas corpus. Vamos lá. Habeas corpus. Primeira coisa importante do habeas corpus, ele também é um remédio constitucional. Mesma coisa. O habeas corpus, 2. Quem impetra habeas corpus? Qualquer pessoa. Até pessoa jurídica, sim.
desde que em favor de uma pessoa física, porque o habeas corpus tutela, protege a liberdade de locomoção. Então, ele pode ser impetrado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, tudo bem, qualquer pessoa. Um detalhe importante aqui, qualquer pessoa, ainda que ela esteja sem advogado. O habeas corpus é o único remédio constitucional que não depende para sua impetração da capacidade postulatória, ou seja, ele não depende da presença do advogado no processo. Claro que se o cliente quiser contratar, pode, mas não é obrigado. 3. Terceiro ponto. O habeas corpus, isso é importante, o habeas corpus, ele só pode ser proposto, desacompanhado de advogado, claro, por qualquer pessoa. Ele vai ser proposto contra a autoridade pública, mas o detalhe importante é, também caberá habeas corpus em face de pessoa de direito privado. Isso, na doutrina, a gente chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Mas não precisa saber isso para a primeira fase, é só saber que é possível impetrar um habeas corpus contra a pessoa física, contra a pessoa privada, que não seja da administração pública. Então, se eu tenho uma fazenda e deixo pessoas lá na fazenda em condição de escravo ou análoga a de escravo, nesse caso, a pessoa que tiver interesse, seja quem está sujeito à condição de escravo ou terceiro em favor dela, pode impetrar um habeas corpus para mandar soltá-la. E contra quem eu vou impetrar? Contra o dono da fazenda. Se o hospital não deixa você sair enquanto você não pagar a conta, a fatura, habeas corpus. Então, o habeas corpus não é só impetrado em face da autoridade pública. Também cabe contra a autoridade ou contra a pessoa privada, tá? Bom, terceiro ponto do habeas corpus. O habeas corpus é uma ação gratuita. Sempre gratuita. Sempre gratuita. Habeas corpus não tem custas. Habeas corpus tutela a liberdade de locomoção. E para fechar, o habeas corpus pode ser preventivo, quando eu tenho a ameaça, ou ele pode ser repressivo, quando a pessoa já teve a violação à liberdade de locomoção. Então, se já houve violação, repressivo. Se ainda estou ameaçado de ser preso, preventivo. Esse é o panorama geral do habeas corpus. Lembrando que o STF admite o HC coletivo. HC coletivo, ele é proposto por uma autoridade, um partido político, uma entidade de classe, eventualmente Ministério Público, Defensoria, associação com existência há pelo menos um ano, organização sindical, os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo e com o acréscimo do mandado de injunção coletivo, são os que podem impetrar HC coletivo. E o HC coletivo, através de um único HC, eu protejo a liberdade de locomoção de muitas pessoas. O exemplo clássico que a gente tem do HC coletivo é das mães presas que têm o direito de sair para amamentar os filhos, HC coletivo. Ok? Dúvidas? Me avisem. Estou de olho aqui no chat. Laísa, a mutação constitucional tem que ter 3/5? Não. Lembrando que no STF, não existe quórum de 3/5. No STF, o quórum é 2/3 para fazer súmula vinculante. Mas a mutação constitucional não necessariamente é uma súmula vinculante. Ela pode gerar uma súmula vinculante no futuro, mas ela não decorre dela. A mutação constitucional, Laísa, é somente uma jurisprudência, tá bom? Ok. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos seguir.
Eu sigo por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI está inserida em qual dos poderes? A CPI está inserida no poder legislativo. A CPI está inserida no poder legislativo. Ela exerce função típica ou atípica? Função típica de fiscalizar os outros poderes. O legislativo não só legisla, ele também fiscaliza os demais poderes. Então, a CPI está no poder legislativo. Qual é o quórum para abrir uma CPI? Para abrir uma CPI, tem que ter 1/3 de deputados ou senadores. Também se admite no Brasil a CPI mista, que tem 1/3 de ambos, né? Aí a CPI é mista. 3. A CPI, quando ela nasce, ela tem que ter prazo para terminar? Tem. A CPI tem que ser temporária. A CPI é um exemplo de comissão temporária. Ela não é uma comissão permanente da Casa Legislativa. Ela nasce e morre. Tem que lembrar isso. 4. A CPI pode fazer o quê? Eu queria aguardar com vocês os poderes da CPI. O que a CPI pode? Quais são os poderes da CPI? Bora, vamos falar. Letra A. A CPI pode quebrar sigilos bancário e fiscal? Pode. A CPI pode quebrar sigilo bancário e fiscal. A CPI, letra B, pode determinar a prisão em flagrante? Pode, porque a prisão em flagrante pode ser decretada por qualquer pessoa, inclusive é um flagrante facultativo. Mas a grande pegadinha é em relação a telefone. Em relação ao telefone. A CPI pode mexer, intervir nessa questão do telefone? Vamos lá. Em relação ao telefone, vocês precisam diferenciar. Primeiro, os dados telefônicos, que são análises, dados da conversa telefônica, dia, horário, quanto tempo a pessoa falou com a outra, são os dados telefônicos. Com a interceptação telefônica. A interceptação telefônica é a oitiva da conversa telefônica enquanto ela acontece. Então, a interceptação é uma coisa, os dados telefônicos são outra coisa. Qual é a pegadinha aqui? A pegadinha é: a CPI pode quebrar sigilo de dados telefônicos? Dados telefônicos, sim. Dados telefônicos, sim. A CPI pode interceptar a comunicação telefônica? Não. Então, o que vocês têm que lembrar, aproveitando para fazer outra revisão aqui, interceptação telefônica, prisão preventiva, prisão temporária, prisão decorrente de sentença condenatória, suspensão ou dissolução da atividade de uma associação, quebra de proteção de domicílio. Eu vou repetir tudo isso que eu estou falando. Interceptação telefônica, prisões preventiva, temporária, decorrente de sentença condenatória, suspensão e dissolução do funcionamento de associações,
quebra da inviolabilidade domiciliar. Essas matérias dependem sempre do juiz. A CPI não poderá se meter nesse conteúdo, tá? Guardem bem esses detalhes, porque a gente mistura aí na CPI alguns direitos fundamentais também, que podem ser cobrados como matéria autônoma, né? A questão da intervenção do juiz necessariamente, tá? Ok. Vamos falar um pouquinho de direitos políticos para terminar a revisão de constitucional e começar uma revisão de ADM? Direitos políticos, vamos lá. A pedido do nosso amigo Lucas, vamos falar sobre direitos políticos. Quem pode votar no Brasil e quem pode ser votado no Brasil? Quem pode votar no Brasil e quem pode ser votado no Brasil? Então, votar. Para votar no Brasil, a pessoa pode votar com 18 para cima, claro, né? 16 a 18 e 16 para baixo. 14 a 16, claro. Aí não pode. Então, 16 a 18, mais 18, menos 16. Eu nem vou colocar esse 16 aqui, porque não tem sentido nenhum. 16 a 18. Vou colocar aqui também maior de 70, vai. Digam para mim aí, ainda que virtualmente, ainda que por transmissão de pensamento, porque pelo chat do YouTube é mais difícil da gente se falar. Mais 18, o voto é obrigatório. 16 a 18, o voto é facultativo. Maior de 70, o voto é facultativo. E se eu tiver na prova, a prova falar para vocês, a pessoa tem 18 anos e é conscrito. Conscrito. Como é que eu falo que é o voto desse cara, hein? O voto desse cara, o chamado conscrito, é o voto obrigatório. Então, desculpa, perdão, é o voto proibido. Até coloquei em vermelho para você não errar, né? É o voto proibido. Esse cara tem voto proibido. Ou seja, o conscrito é proibido de votar. Isso é bom vocês guardarem. O que significa que o conscrito é proibido de votar? Significa que a pessoa que está exercendo o serviço militar obrigatório, ela não pode votar ainda que ela queira votar. Ela é proibida. Não é uma faculdade, é uma vedação. Então, existe vedação de votar a brasileiros? Sim, aos brasileiros conscritos. Bastante cuidado com essa pegadinha na prova. Ano de eleição, vale a pena frisar isso. O que mais? Eu estou com um exemplo aqui que é interessante para vocês. Eu tenho aqui o Zé. O Zé é governador de estado. Governador do estado Alfa. Ele quer disputar o mandato para deputado federal. Ou ele quer disputar o mandato para prefeito, vereador, sei lá. Ele quer sair desse cargo para disputar outro. Ele tem que deixar o cargo um tempo antes para conseguir disputar o próximo cargo? Tem. Chefes do Poder Executivo, guardem bem, chefes do Poder Executivo, para conseguirem disputar outro cargo, então, chefes do Poder Executivo, para conseguirem disputar outro cargo, seja no Executivo ou no Legislativo, seja no Executivo ou no Legislativo, eles devem renunciar ao seu mandato. Eles devem renunciar ao seu mandato em até 6 meses antes
do pleito que vão disputar. Então, vamos lá. Renunciar até 6 meses antes do pleito. Essa renúncia, 6 meses antes do pleito em que vão disputar, recebe o nome aqui em direito constitucional de desincompatibilização. Desincompatibilização. Então, o que é desincompatibilizar? Desincompatibilizar nada mais é do que renunciar ao mandato 6 meses antes, pelo menos 6 meses antes, do pleito em que o chefe do Poder Executivo pretende disputar. Lembrando que essa regra só se aplica para prefeito, governador e presidente. Deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, não precisam desincompatibilizar. Cuidado com essa pegadinha. Tá bom? Ok. Vamos para a nossa última dica de constitucional de hoje. Vamos falar sobre perda e suspensão dos direitos políticos. Ainda em direitos políticos no tema das eleições. Perda e suspensão dos direitos políticos. O artigo 15 da Constituição Federal elenca as hipóteses de perda ou suspensão. Quais são as hipóteses, primeiro, de suspensão? Suspensão. São elas. Bora para elas. 1. Incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta. 2. Guardem essa. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa. 3 e última. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos. Qual é a dica importante aqui? Preso tem que votar? Tem. Enquanto não transitou em julgado a condenação, ele pode votar e ser votado, inclusive. A pessoa que foi condenada por improbidade, lá em direito administrativo, ela fica com o direito político suspenso? Fica. Quanto? Vamos aproveitar, já que a gente também vai fazer a revisão administrativa, vamos aproveitar e já fazer aqui um link de constitucional e administrativo. Então, se a pessoa praticar, agora eu estou revisando administrativo dentro de constitucional, tá? Se a pessoa praticar enriquecimento ilícito, a suspensão de direito político é de até 14 anos. Se a pessoa praticar lesão ao erário, até 12 anos. E cuidado, se a pessoa praticar improbidade administrativa na modalidade de violação aos princípios, não há mais suspensão de direito político. É uma boa pegadinha para a prova de administrativo. Para direito constitucional, basta saber que improbidade administrativa gera suspensão dos direitos políticos. A gente aproveitou e fez a revisão das duas de uma vez, juntas, né? Ok. E quando a pessoa perde os direitos políticos? A pessoa perde os direitos políticos quando ela deixa de cumprir uma obrigação legal a todos imposta e também deixa de cumprir a obrigação alternativa prevista em lei. Se eu deixo de observar uma obrigação legal a todos impostos, por exemplo, serviço militar obrigatório, vai ser fixada uma prestação alternativa. Se eu deixei de cumprir
essa prestação obrigatória e também alternativa, eu vou perder os direitos políticos. Claro, também existe uma segunda hipótese, que é quando eu perdi a nacionalidade. Se eu deixei de ser brasileiro, obviamente, eu perco os meus direitos políticos, tá bom? Mas eu quero que vocês guardem mais a suspensão. Ela é mais importante para a prova de vocês, no sentido de fazer uma boa prova e lembrar dos temas, principalmente a improbidade, que pode ser cobrada também em administrativo. Beleza, pessoal? Revisamos, então, direito constitucional. Agora vamos começar uma revisão de administrativo. Vamos lá. Qualquer dúvida, não estou vendo perguntas no chat, mas podem colocar se quiserem, se tiverem. Fiquem à vontade, estamos juntos. Eu vou então para o meu material de administrativo. Cheguei, materialzinho de administrativo. Slide de administrativo. Vamos embora. Direito administrativo, então, alguns pontos importantes que eu queria revisar com vocês. Vamos falar agora, primeiro ponto, vamos revisar e diferenciar desapropriação, confisco e requisição. Vamos lá. Desapropriação, confisco e requisição. Na desapropriação, a perda da propriedade. No confisco, também a perda da propriedade. Na requisição, a perda da posse. Perda da posse, só da posse. Cuidado, então, para não confundir propriedade com posse. Mais uma. Na desapropriação, em regra, a indenização que sempre vem de forma prévia, justa e em dinheiro. Então, a desapropriação é indenizável. O confisco não é indenizável. Nunca. Ele só acontece nas hipóteses de plantação de psicotrópicos ou trabalho escravo. E a requisição só é indenizável se houver dano. Se houver dano, indeniza. Se não, não indeniza. Bastante cuidado com essas diferenças entre desapropriação, confisco e requisição. Tá? Ok. Próxima dica de administrativo. Queria comparar aqui para vocês, fazer a diferença com vocês entre desapropriação indireta e predestinação. Desapropriação indireta e predestinação. Qual a diferença entre desapropriação indireta e predestinação? A diferença entre elas, basicamente, é a desapropriação indireta, ela implica num esbulho pela administração pública. Esbulho pela AP. É aquela situação em que a administração pública toma o seu bem sem te comunicar. Você vai viajar e aí quando você volta, aquele patrimônio que você tinha já foi transformado em favor do interesse coletivo. Aí eu tenho um esbulho pela administração. Nesse caso, a desapropriação indireta depende de indenização posterior, o que foge à regra, porque em regra ela é prévia. Nesse caso, ela vai ser posterior. A predestinação, por sua vez,
Não tem nada a ver, não tem nada a ver com a desapropriação indireta, porque a predestinação é um desvio de finalidade. Desvio de finalidade na desapropriação. Então, era para ter finalidade pública e pode ter outra finalidade pública ou outra finalidade que seja privada. O mais grave, obviamente, é eu transformar a finalidade pública em privada. Então, a pública para a privada é ilícita. É aquele exemplo que a gente fala em aula da escola pública que é transformada em shopping center. É a finalidade pública que virou privada. Nesse caso, caberia uma eventual indenização complementar ou suplementar ao proprietário que foi desapropriado e o seu imóvel não teve a finalidade preconizada como interesse público, tá? Então, desapropriação indireta e predestinação. Ok, próxima dica. Vamos falar um pouco de servidores. Servidores. Vou fazer alguns gráficos aqui isolados. Vamos lá. Primeira dica. Qual a diferença entre o servidor estatutário e o servidor seletista? Qual a diferença entre o servidor estatutário e o servidor seletista? O servidor estatutário, ele tem cargo público. O servidor seletista, ele tem emprego público. O servidor estatutário e o servidor seletista, quando entram no cargo, são obrigados a fazer concurso. Concurso público de provas ou provas de títulos. O servidor estatutário, que tem cargo e fez concurso, ele pode, não estou falando que ele pode vir a adquirir a chamada estabilidade. Quando que ele vai adquirir estabilidade? Quando ele tiver preenchido os requisitos constitucionais de pelo menos 3 anos de exercício no cargo e aprovação em avaliação especial de desempenho, que é, na verdade, o estágio probatório, em que ele vai ficar submetido a avaliações para verificar o princípio da eficiência. Já o servidor seletista não vai adquirir, não tem aptidão para adquirir estabilidade. Por quê? Porque ele não tem cargo, ele só tem emprego. Embora faça concurso, ele não tem cargo, ele tem emprego. Beleza. Próxima dica. Em servidores ainda. Em servidores. Eu posso acumular um cargo público com a função do mandato de prefeito. Eu tenho um cargo, delegado federal, por exemplo, e fui eleito prefeito. Se eu tenho um cargo e fui eleito prefeito, o que vai acontecer comigo na esfera administrativa? O que vai acontecer comigo na esfera administrativa? Eu tenho um cargo e fui eleito prefeito. A primeira pergunta é, na prova, ele vai poder acumular? Resposta, não. Não acumula. Se não acumula, o que a pessoa tem que fazer? O que a pessoa tem que se afastar, eu ia falar, né? O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se afastar. Se afastar de onde? Do cargo. Afastamento. Mas qual que é a dica mega importante para a prova de vocês? A dica é 3. Mesmo nesse caso em que a pessoa não pode acumular e se afasta, ela pode fazer a opção pelo salário. Claro que ela vai optar pelo maior. Então, repetindo,
Se a pessoa tem um cargo e foi eleita prefeita, ela não pode acumular, ela vai ter que se afastar do cargo para exercer o mandato, mas nesse caso, ela pode fazer a opção pelo salário, por aquele que lhe for mais vantajoso. É no caso de prefeito que existe essa opção, tá? Bastante cuidado com essa dica. Próxima pegadinha. Quais são ou qual é o prazo prescricional para a administração pública aplicar penalidades nos servidores? Quando a administração pública aplica penalidades nos servidores, ela exerce o chamado poder disciplinar. É um dos poderes da administração pública. Mas, enfim, quando ela aplica penalidade no servidor, então, existe um prazo para isso. Existe um prazo para abrir o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Esse prazo tem uma dica importante, eu vou direto para ela, que ocorre quando o servidor praticou uma infração disciplinar, mas também configura um crime. Então, o servidor praticou uma falta grave de receber propina. Então, aqui está o servidor corrupto. O servidor praticou uma falta grave de receber propina. Nesse caso, vai ser aberto um processo penal, a gente já sabe disso. Inclusive, a esfera penal, em regra, vincula as demais, salvo por insuficiência de provas, mas não é isso que eu estou revisando agora. E também vai ser aberto um processo administrativo. A questão é a seguinte, guardem bem isso. A prescrição para abrir o processo administrativo vai ser a mesma prescrição do penal. Eu vou pegar emprestado a prescrição penal e uso para a abertura do processo administrativo. Então, se lá no penal, artigo 109 do Código Penal, você estuda em penal. Se lá no penal a prescrição é de 15 anos nesse crime, no administrativo também vai ser 15 anos. Por quê? Se a infração administrativa também configurar crime, a prescrição para o PAD é a mesma do direito penal. Beleza? Ok. Próximo tema, próxima dica. Michele está com dúvida em relação ao preso. O Fernando respondeu aí no chat, mas só corrigindo vocês. O preso só tem o direito político suspenso se tiver condenação penal transitada em julgado. Se ainda não transitou em julgado, se ainda está correndo o processo, o preso em flagrante, o preso provisório, o preso preventivo, esses presos, embora estejam presos, teoricamente, para a questão da prova, poderiam votar e ser votados, porque ainda não transitou em julgado, tá bom? Tá bom, Michele? Beleza. Ok. Dúvidas? Me digam aí. Próxima dica. Nossa última dica. Vamos fazer mais duas, vai? Estamos com 50 minutos de aula. Vamos fazer 1 hora, cravado. Mais 2 dicas de administrativo. 5 minutos cada uma. Bora. Primeira dica. Primeira das últimas dicas. Vamos falar um pouquinho sobre serviços públicos. É um tema muito cobrado na prova e eu queria que vocês guardassem algumas coisas aqui. Primeira coisa, como que eu faço para saber se tem parceria público-privada na prova? Como que eu faço para saber
se tem parceria público-privada na prova? Tem que ver, primeiro, é um contrato de concessão de serviço público? Sim, preencheu o checklist. 2, essa concessão tem valor mínimo de 10 milhões? De 10 milhões? Tem valor mínimo de 10 milhões? Sim. Então, preencheu o segundo checklist. 3, essa concessão tem prazo mínimo de 5 e máximo 35 anos? Tem. Então, automaticamente, se preencher esses 3 pressupostos, trata-se de uma parceria público-privada. A partir daí, vocês têm que saber o seguinte: essa parceria público-privada, o concessionário recebe tarifa mais parcela da administração pública, ou ele só recebe parcela da administração pública? Nessa concessão, que eu chamei de parceria público-privada, o concessionário recebe tarifa mais parcela da administração pública ou só parcela da administração pública? Se ele receber tarifa mais parcela da administração, essa parceria público-privada se chama concessão patrocinada. Ao passo que, se ele receber somente a parcela da administração pública, essa concessão se chama concessão administrativa. Então, concessão patrocinada e concessão administrativa são modalidades de parceria público-privada em relação às quais a administração pública remunera a concessionária. Seja uma remuneração exclusiva no contrato, e aí eu tenho a concessão administrativa, ou seja, a remuneração dividida com os usuários do serviço público. Aí eu tenho a chamada concessão patrocinada. Então, revisando o tema das parcerias público-privadas. Parceria público-privada é um tipo de concessão de serviço público, segue todas as regras da concessão, portanto, mas tem pressupostos diferenciados. O valor mínimo é 10 milhões e o prazo de 5 a 35 anos. Se não tiver esses requisitos aqui, não é parceria. Preenchidos os requisitos, eu tenho que saber da onde vem o dinheiro que remunera a concessionária. Vem só da administração. Então, eu vou chamar isso de concessão administrativa. Não, vem da administração, mas também vem do usuário. Então, é chamada de concessão patrocinada. Tá bom? Beleza. Então, vamos seguir. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho agora, rapidamente também, tudo é rapidamente aqui, né? Sobre ato administrativo, e eu queria falar sobre a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. O que seria isso? Teoria dos motivos determinantes. Isso é o seguinte: quando a administração pública pratica um ato, aqui eu tenho, por exemplo, um amarelinho multando no trânsito. Quando a administração pratica um ato, ela tem que explicitar os motivos. E quando eu coloco os motivos no ato, o nome disso é motivação. A administração é obrigada a colocar os motivos, a explicitar os motivos nos seus atos. Até como questão republicana, para dar satisfação dos atos públicos ao público, ao interesse público. Bom, então essa obrigação de motivar os atos existe.
Beleza. Se a administração pública motiva, mas motiva de forma falsa, então, vamos lá. Os motivos colocados devem ser verdadeiros, mas, vez ou outra, eles acabam sendo falsos. Então, eu tenho motivos verdadeiros que devo seguir e tenho motivos falsos. O ato está viciado, obviamente, quando o motivo estiver falso. O ato está viciado quando o motivo estiver falso. Beleza? Sempre que o motivo for falso, o ato é viciado. É aí que começamos a teoria dos motivos determinantes. Motivo falso, ato viciado, motivos determinam a validade do ato. Pronto. Perdão. Uma dúvida aqui é a seguinte: se eu tenho um ato, por exemplo, de nomeação de um ministro. Então, aqui está o presidente da República que vai nomear um ministro de Estado. Ministro de Estado. Quando o presidente vai nomear um ministro, esse ato de nomeação não depende de que o motivo esteja colocado no ato. Não depende. Mas é possível que seja colocado, e na prática muitas vezes é. Quando o motivo é colocado no ato, e esse motivo é falso, ainda assim o ato está viciado. Mesmo quando eu não precisava motivar, se eu motivar, tem que ser verdadeiro sempre. Sempre vai ter que ser verdadeiro. Se o motivo for falso, o ato vai ser nulo, vai ser viciado com base na teoria dos motivos determinantes. Então, que conclusão que a gente pode extrair disso? A gente pode extrair a seguinte conclusão: sempre que a administração pública motiva um ato, esse motivo deve ser verdadeiro, sob pena do ato estar viciado e, portanto, passível de anulação. Beleza? Essa é a famosa teoria dos motivos determinantes. Última revisão, último tema da nossa revisão online, último tema de administrativo: responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. O que significa isso? Significa que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade. O que significa que a responsabilidade é objetiva? Significa que contra o Estado, a vítima não precisa provar dolo ou culpa do agente causador. Significa isso. Bom, mas junto com essa ação da responsabilidade objetiva, eu tenho também a chamada relação ou ação de regresso. A ação de regresso é o Estado que se volta contra o servidor. Cuidado, essa ação não tem natureza objetiva. Essa ação tem natureza subjetiva. A vítima, quando for mover uma ação contra o Estado, sim, é objetiva. Mas o Estado contra o servidor é subjetiva. O Estado vai ter que provar dolo ou culpa do agente causador. 3. Não podemos nos esquecer de que nas relações de custódia, então 3, mudar a cor aqui. 3. Nas relações de custódia estatal, ou seja, nas relações em que o Estado tem o dever de proteger pessoas, guarda das pessoas, a responsabilidade por omissão é também objetiva. Eu tenho aqui a objetiva na omissão. E por fim, vale lembrar que o Brasil adota, 4, a teoria do risco integral. Teoria do risco integral. O que significa a teoria do risco integral? Significa que o Estado responde objetivamente em qualquer caso, ainda que a vítima, ainda que o evento natural tenha provocado o dano. O risco integral é exceção, ele não acontece sempre.
ele só acontece em duas hipóteses: dano nuclear ou atividade terrorista. Dano nuclear ou atividade terrorista. Lembrando que a ação da vítima contra o Estado prescreve em 5 anos e a ação de regresso é imprescritível. 5 anos e essa aqui sem prazo. Beleza? Bom, então, desejo a todos vocês uma boa prova, uma boa sorte, sucesso na prova, sucesso na vida. Para muitos de vocês, a gente vai se encontrar amanhã presencialmente. Aguardamos vocês. Para aqueles que a gente não se vê mais, então, uma excelente prova, sucesso. Estamos juntos, porque precisar, contem comigo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos.